Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Meu nome é Cacilda Queiroz, eu estou pedagoga da Escola da Defensoria Pública. Estamos aqui mais um dia reunidos no curso de Defensores Popular. É uma ocasião importante para a Defensoria, está formando novos elementos, novos personagens, né, fora do nosso espaço, né, que vão trazer para nós contribuições para desenvolver melhor o nosso trabalho. Hoje nós teremos a fala de doutora Ariana, a coordenação de defesa do consumidor, e ela vai passar para vocês as informações necessárias para que vocês se habilitem, né, para entender o que podem trazer para a defensoria no sentido de direito do consumidor. A doutora Ariana está aqui já na sala e ela pode começar a fala. Um bom trabalho hoje, que seja de bom proveito. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí, né? Estão me ouvindo? Só que, pronto. Bom, hoje a gente vai... Obrigada, Raquel. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões do consumidor, que vocês podem identificar lá na comunidade e podem trazer para a defensoria. Além disso, também vou entrar um pouquinho na seara do cível, né? Que é direito de vizinhança, que eu acho que vocês vão encontrar muito isso no seu dia a dia, lá na comunidade. Então, vamos começar pelo direito de vizinhança, que é o que uma das razões. Depois eu entro na fala do consumidor, porque eu acho que o direito de vizinhança são questões assim bem estruturais, né? É uma problemática que é enraizada, é uma problemática que requer uma construção de vários atores para que a gente possa... Deu uma travada aí, doutora. Então, muita coisa vocês vão encontrar lá sobre direito de vizinhança, sobre regularização da posse. Então, a gente recebe muita demanda, tipo assim, os vizinhos, eles se atritam muito. Então, sempre tem aquele conflito até mesmo de convivência, como som alto, né? E o que mais a gente também vê aqui são as questões de construções irregulares que vêm afetar a casa do vizinho, e aí a gente entra inclusive com a perícia para poder verificar da onde é que está vindo, quem são os responsáveis por aquele dano. Então, a gente identifica, e para isso precisa de uma assistência técnica, que a Defensoria Pública ela tem, que vai ao local, verifica o imóvel, vê a irregularidade, às vezes é um morando em cima do outro, e aí um faz mais um puxadinho, mais um banheiro, afeta a construção de baixo, e aí começa o conflito. E a gente vê que a gente traz essas demandas aqui para a Defensoria, e no primeiro momento o que a gente faz é tentar harmonizar, apaziguar, porque são vizinhos, né? Então, é uma relação de vizinhos, e para isso, às vezes eles chegam com uma carga emocional muito grande, né, chateado, porque o vizinho fez isso, fez aquilo. Então, a gente encaminha esses casos para o nosso núcleo de conciliação para tentar resolver pacificamente aquela demanda. Caso não tenha sucesso, a gente manda para o defensor para ingressar uma ação individual. Então, isso vocês vão encontrar muito. Além disso, vocês vão encontrar também
conflitos de vizinhos relacionado ao juizado criminal. É um que xinga o outro, e fala que é ladrão, que calúnia, e aí pronto, cai lá no juizado crime, principalmente o ofendido, né, que é a vítima. Como a Defensoria Pública não pode atuar nos dois polos, a gente fica nessa saia justa, porque a gente tem que olhar para um dos lados, porque a gente não tem condições de estar nos dois polos. Então, e normalmente são dois hipossuficientes. Então, normalmente a vítima que vem, porque o meu vizinho todo dia joga ovo, joga não sei o quê, me xinga, eu quero me caluniando. Então, eles chegam com essa demanda e muitas vezes não é nem no âmbito criminal que a gente pode resolver. Então, a gente traz para o nosso núcleo de conciliação e mediação para tentar apaziguar aquele conflito ali entre duas pessoas que moram na mesma rua, às vezes é parede com parede. Isso é muito recorrente. Então, acho que é uma das coisas que vocês vão até pegar muito, assim, no dia a dia, na lida ali, identificando as demandas que podem trazer para a defensoria. Além disso, tem muitas questões também de posse. Normalmente, essas comunidades, dificilmente, eles têm o título de propriedade, que é aquele título que é registrado em cartório de imóveis. Eles têm posse, porque ocupou ali indevidamente, foi ficando 10 anos, 20 anos, e aí a comunidade vai crescendo e um vai ocupando, e quando a gente vai ver, todo mundo ali praticamente tem a posse daquele lugar, daquele terreno que eles vão, constroem, e batem laje, depois constrói mais uma casa no fundo, e vão fazendo aqueles famosos puxadinhos, né? E aí tem aquela questão quando eles vendem para terceiros, né? Eles fazem aqueles contratos que eles compram até numa livraria, né? Numa papelaria, aqueles contratos de compra e venda, que vai passando para o outro, vende a construção, né? No caso, a posse. E aí fica... Eu quero perguntar se foi gelado, agradeço. Hã? Por favor. Não vi. É Solange que está com o microfone aberto. Acho que é Solange, né? Oi, Solange. Aí, pronto, ela fechou. Então, Aí me perdi no raciocínio. Então, eles vão passando um para o outro, para terceiros, através de um contrato de compra e venda. É um contrato, um instrumento particular. Então, eles vão vendendo os imóveis e a cadeia sucessória dessa casa, né? Da residência lá, é feita através desses contratos de compra e venda. Então, uma hora dá conflito, porque basta um possuidor de má fé, o que acontece? Às vezes ele vende para mais de uma pessoa aquela casa, por exemplo. Uma casinha está construída lá, num terreno que é posse só, que ele só tem a posse, e aí ele vende para um, e vende para outro, e vende para outro, e aí o que torna quase uma tutela coletiva, para a gente tentar resolver essa situação. E quando um não avança o terreno do outro, né? Às vezes faz o muro dele até aqui, mas ali com o tempo, o vizinho também às vezes nem toma conta direito do imóvel do lado, e aí ele avança um pouquinho para o lado, aquele muro, e aí começa todo o conflito, porque ele avançou o muro no terreno do terceiro, e esse terceiro já quer tentar uma reintegração desta posse que o vizinho, ele avançou indevidamente naquele espaço. Então,
essa discussão também de posse, de ocupação daquele espaço entre terceiros, né? Às vezes mora na comunidade, às vezes acabou de comprar, e aí, quando chega, a metragem não é aquela que está naquele contratinho de compra e venda, e o conflito começa. E a gente tenta, através do nosso setor competente de arquitetura, vai lá, mede, para poder a gente tentar resolver ali a questão, sem precisar ir para o judiciário. A defensoria, ela tem esse viés de trazer a demanda para si e resolver o problema daquele assistido sem precisar ir para o judiciário. Então, ele chega, o que a gente tem que fazer? Tentar resolver. Na última instância é que a gente ingressa com uma ação judicial, porque sabemos que uma ação judicial não é rápida, a ação judicial às vezes demora anos para se findar, é um desgaste emocional, é um desgaste financeiro que você tem que estar, né, se deslocando por fora e para defensor, para saber como é que está o processo. Então, mas muita gente já chega assim, eu quero entrar com o processo, já chega bélico. Então, a função de vocês também é essa, desarmar esse assistido, para que eles venham até a defensoria já um pouco mais desarmado, porque aí facilita o nosso trabalho de poder de convencimento, né, de que a gente pode resolver através do diálogo, através de uma mediação. Então, o que vocês puderem fazer para que esse assistido chegue até nós um pouco mais desarmado, isso facilita demais o nosso trabalho, porque a gente vai tentar, de todas as formas, resolver o problema dele ali, sem precisar ingressar com ação judicial. Então, tem também as questões do uso capião, que aquela pessoa lá mora há muitos anos naquele terreno, já construiu, já criou os filhos, já é os filhos que moram, tem anos ali, 20 anos ali, e aí, de uma hora para outra, aparece um que diz que a propriedade é dele, e aí começa o conflito. E a gente tenta verificar todos os requisitos para poder ingressar com essa ação. Essa é uma ação declaratória de uso capião. Então, para declarar que aquele terreno construído, né, muitas vezes já tem construção em cima, pode ser declarado para o possuidor que ficou ali anos e anos cuidando e deu uma função social àquela propriedade. Então, quem der a melhor função social à propriedade é que o direito vai tutelar. Então, aquela pessoa que deixou o terreno lá para poder fazer, às vezes é para especular e não cuida, deixa abandonado. Outra pessoa vem, ocupa, faz sua construção, sua casa, mora, tem como se fosse seu e cuida, e para toda a comunidade, como se aquele imóvel é dele, porque ele está ali diariamente cuidando, ele tem um ânimo de ficar e de cuidar daquela propriedade. Então, para tentar minimizar essas situações irregulares que a gente vai verificar muito na prática, ingressar com uma ação declaratória para declarar aquele terreno em cartório que é do possuidor. O assistido muitas vezes vem até nós com essa demanda para tentar regularizar essa propriedade. Então, muitas questões de regularização fundiária, vocês vão se deparar, e a gente tenta minimamente aqui tentar ver os caminhos para regularizar aquela situação. Às vezes, através do próprio CONDE, a gente consegue alguns benefícios, às vezes a gente verifica lá que tem todos os requisitos para o uso capião, a gente ingressa com o uso capião. Então, a gente aquele vínculo que o assistido tem para que ele o assistido e a solução, né, do problema dele, e a gente faz essa ponte sem precisar do judiciário.
Eu sempre friso isso, porque a Defensoria é uma instituição autônoma, ela não é vinculada ao Poder Judiciário, e ela pode resolver um ofício requisitório, com pedidos de informações, de documentos, aquele problema, sem precisar ingressar no Judiciário. Essas são as questões, né, de posse, propriedade, que vocês vão, além do próprio despejo, né, tá ali aquela demanda de despejo, é um contrato de aluguel, e aí tá aquele conflito, porque o dono do imóvel está pedindo indenização por danos do patrimônio, do próprio imóvel, e aí a gente tenta equacionar esses dois interesses aí em comum, para que a gente possa ajudar a resolver esse problema, né? Inclusive, eu peguei até um processo agora, vou dar um exemplo de uma situação que está em juízo já tem processo, já está correndo, que é uma passagem forçada. O que é isso? É uma situação porque, como a comunidade ela vai crescendo de forma desordenada, então vai crescendo para o fundo, vai crescendo para os lados, e às vezes aquele, para chegar até a sua casa, tem que passar pela casa do vizinho. E aí começa a confusão, o conflito, porque aquele ali é o único meio dele chegar até a sua residência. E ele já fez aquele caminho, não só ele, como alguns ali do fundo. A situação concreta é essa, acho que são 3 ou 4 vizinhos que moram atrás de uma propriedade de um senhor, e sempre passava ali pelo lado para ir para sua casa. Sempre passava. Há mais de 30 anos, todo mundo utilizava aquela passagem. Aí esse senhorzinho vendeu este imóvel para um terceiro, que é uma senhora, e quando ela foi tomar posse do que ele vendeu para ela, né, viu que aquele espaço da passagem estava dentro da propriedade dela, e aí ela colocou um muro para que ninguém mais passasse. Aí começou o conflito. Aí os que moravam no fundo derrubam o muro, aí ela suspende o muro, e aquela coisa começa de subir muro, descer muro, porque ela não queria que ninguém passasse por ali. Mas ela adquiriu um imóvel já com essa servidão de passagem. É um ônus ali que já está atrelado ao imóvel. Então, a gente tem essa demanda, inclusive uma demanda que a gente está na parte dos réus, que são os assistidos que moram no fundo dela. Ela entrou com ação para poder buscar a reintegração daquela posse, daquele pedaço ali, do lado do terreno dela, e a gente está do outro lado defendendo os réus, que acho que são 4 ou 5, nessa linha de defesa, que é uma servidão de passagem, já há mais de 30 anos, e que já se consolidou o fato, já se consolidou, e o direito já resguarda aquela situação. Então, são casos, né, discussão de posse, que a gente pode observar e encontrar no nosso dia a dia. Outra situação muito recorrente também na defensoria, e são os casos que chegam até nós, são as situações que a pessoa tem uma casa construída no térreo, bate a laje. Agora, com o direito de laje, essa laje, ela tem um poder remuneratório, essa laje. Aí o que acontece? A pessoa que está embaixo meio que cede a laje para que, tipo, o filho com a nora construa em cima da laje dela para poder morarem com os netos. Pronto. Esse casal constrói com as próprias expensas, com os próprios recursos financeiros, e aí constrói e vive lá um bom tempo, até que um dia esse casal, por algum desentendimento, se separa. Aí o filho
que é o filho que é o dono da casa de baixo e a laje, sai do imóvel porque está chateado, sai e fica a nora lá com os filhos. E aí começam as questões de quem é essa casa em cima, se é de baixo, se é da proprietária da casa de baixo, e aí tem a questão do direito de laje, e a gente traz essa demanda, que é uma demanda muito, muito, muito recorrente, muito, para a defensoria, e a gente sana aqui todas as dúvidas. Às vezes as pessoas acham injusto, não é injusto. Ou você indeniza a pessoa de cima, porque a senhora cedeu e a pessoa de cima de boa fé construiu, porque a senhora não pode dizer que o imóvel do primeiro andar é seu, desde que a senhora indenize quem construiu na parte de cima. E aí começa todas aquelas questões que vêm junto, né? Vem de presente, vem as questões familiares, né? Às vezes vem um divórcio, como é que divide aquele bem, aquela construção, aquelas benfeitorias que foram feitas na laje da sogra. E aí, com ela, vem as questões de direito de família e vem as questões psicológicas e emocionais que estão atrelados a isso. Então, a gente não pode ver só ver aquilo ali só juridicamente. A gente tem que abrir os olhos, abrir, né, a nossa percepção para tentar trazer as questões ocultas, tentar mediar, para, quando a gente consegue isso, consequentemente, essas demandas jurídicas, patrimoniais, elas se resolvem por si só ali na mediação, quando a gente trata os conflitos internos daquela família que está em litígio. Então, a gente tem que ter essa percepção de primeiro tentar fazer uma conciliação mais emocional dos conflitos internos, antes de dizer o direito de cada um. Porque uma vez que você diz, você tem direito, pronto, a doutora falou que eu tenho direito nisso, então ele não cede nada. A doutora falou, está falado. Então, antes da gente dizer o direito de cada um, aí a gente tenta buscar eles para eles serem os atores daquela solução daquele conflito. Então, vamos ver o que vocês acham justos para cada um ficar. E a gente, às vezes, eles mesmos ali conseguem resolver, mas juridicamente a gente sabe que um ficou com um pouco mais e o outro ficou com um pouco menos, mas eu não precisei falar isso, porque para eles já estão satisfatório a solução que eles deram ali ao problema deles. Então, a gente não entra com uma solução para eles, as técnicas de mediação é para isso, para a gente poder fazer com que eles próprios, atores daquele conflito, cheguem a uma resolução amigável, e aí eles saem satisfeitos, porque a resolução veio deles, não de uma terceira pessoa. Aí, vindo de uma terceira pessoa, a reincidência é muito maior desse conflito voltar a acontecer lá na frente. Então, é mais trabalhoso? Mas é uma situação que a gente consegue resolver e não ter reincidência. Não adianta a gente tentar botar a solução ali, eles meio que, naquele momento, para se livrar ali, aceita, mas não estão satisfeitos. Dentro deles, não estão satisfeitos. Então, lá na frente, eles vão reincidir de novo e essa demanda volta para a defensoria outra vez para começar tudo de novo. Então, às vezes, é bom a gente parar, é mais trabalhoso naquele primeiro momento, mas a gente resolve o problema do assistido sem precisar ter a reincidência. Então, esse olhar também dos conflitos internos dentro da comunidade é muito interessante vocês adquirirem e observarem, né? Para que o trabalho seja mais facilitado para identificar a demanda e trazer uma demanda mais, como é que eu posso dizer, uma demanda mais trabalhada. Então, ela já começa sendo trabalhada ali na ponta. Quando vocês chegam com essa demanda até nós, ela já veio sendo trabalhada. Então, a gente dá continuidade, isso facilita bastante os trabalhos da Defensoria Pública.
Em relação ao cível, alguém tem uma dúvida? Eu acho que eu coloquei assim mais ou menos os casos mais recorrentes. Além daqueles casos de né, ação de indenização, que às vezes um pega um empréstimo do vizinho de boca, e aí o vizinho não quer pagar, e aí a gente tem que também entrar com a mediação para tentar resolver. Aquele famoso assim, me empresta seu cartão de crédito, aí bota no vizinho o cartão de crédito. Aí não tem como provar que que a compra foi para você e não para o dono do cartão. Aí começa toda a situação. Essa situação do cartão de crédito, a gente vê muito no nosso dia a dia. Então, eu queria ver com vocês se tem alguma dúvida. Eu não estou nem vendo as carinhas de vocês. Só tocou aí agora numa situação que eu estou vivenciando, cartão de crédito. Estou vivenciando com uma pessoa e, na realidade, quase tudo que a senhora falou aí, aqui em Cajazeira a gente presencia, né? Mas eu, pessoal, estou vivenciando a questão do cartão de crédito. Fiz compras em 2018 para uma pessoa, né? E até hoje não se resolveu. Vamos ver se resolve agora. Me garantiu que agora vai resolver, a partir depois de Natal. Vamos ver, porque já foi para 30 e tantos mil, uma coisa que foi menos de 10 mil. Hipercard, imagine, né? Nossa! Então, imagine o juro como não é. Mas eu gostei, muito importante o que a senhora trouxe aí para a gente, principalmente essa questão de conciliação. Né? Eu moro em Cajazeiras, a gente tem muita disputa, muitas brigas, né, de posse, de construção irregulares. Eu também faço parte do projeto Pedra de Xangô, e a gente tem aqui próxima, está construindo o parque, né, Pedra de Xangô, e tem algumas construções irregulares que, inclusive, a prefeitura está verificando isso, que vai inaugurar o parque. E temos muitas questões aqui. Futuramente, vamos ter clientes aí, porque muitas pessoas já vão estar obtendo essas informações que eu estou adquirindo hoje. Agradeço, pelo menos está trazendo muita coisa para a gente aí boa. Pronto, com certeza. É porque esses conflitos de vizinhança, eles estão pautados muito na relação, né, de confiança, na boa-fé ali do vizinho, que às vezes tem anos vivendo ali, e aí empresta seu cartão de crédito na boa-fé. Mas às vezes a gente não sabe como é a conduta financeira daquela pessoa, só quando a gente passa por essa situação. Porque às vezes a pessoa é uma coisa, né, na convivência da comunidade, mas financeiramente essa pessoa não tem, né, não tem educação financeira, não tem um equilíbrio emocional para lidar com essas questões financeiras. É por isso que a gente vê tantos endividados, os superendividados estão aí, na questão do consumidor, que eu ainda vou falar, vocês vão observar também essas questões. Então, é muito pautada, essa relação de vizinhança é muito pautada na boa-fé, porque estão ali convivendo diariamente, né? Às vezes, aquela bela história, né? Uma xícara de açúcar que o outro ajuda, e aí, por essa questão, quase uma questão já... Tem vizinhos que já são tão, assim, convivem tão diariamente que você trata como se fosse da família, entendeu? Então, aí a boa-fé vem, e aí os conflitos começam quando determinadas situações aparecem. Eu acho que Solange queria perguntar alguma coisa. Você ligou a câmera, Solange? Não, acho que não. Bom, essas são as questões cíveis, né? O Biraci levantou a mão, tá com a palavra, pode perguntar. Boa tarde, vocês me escutam? Escutamos, sim. Quero dizer que eu aprendi bastante aí, nesses minutos aí iniciais. A minha dúvida é o seguinte: quando o titular do imóvel vem a óbito, qual o procedimento legal para, como é que eu vou dizer assim, para partilha de bens? É isso aí, minha pergunta. Bom, Os bens que eu estou me referindo são os móveis, os imóveis, onde a família convive em casa, um sobre outro, vamos dizer assim, em andares. Mas o titular vem a óbito. Qual o procedimento?
Bom, nesse caso é aquela situação, né, pelo que eu entendi, é uma situação de posse. Ninguém tem propriedade registrada, né, Ubiraci? Só para a gente, são duas coisas distintas. Isso mesmo, É é nesse sentido. A posse. A posse. Então, quando a pessoa vem a óbito, a posse tem um valor financeiro, tem um valor agregado. Então, ela também pode ser partilhada numa ação de inventário, a posse. Então, quando vem a falecer ali o arrimo de família, o pai que tinha muitos filhos já crescidos, que cedeu a laje, que o outro também já construiu atrás, a gente tem que partilhar a posse, né, dos imóveis. Então, o que era do falecido, fica com o falecido, fica com o espólio, e desse espólio será feita a partilha, junto com os herdeiros. Aí, quem são os herdeiros? Ou a companheira, a esposa, se não tiver filhos. Se tiver filhos, os herdeiros são a companheira e os filhos. Então, tudo isso vem dentro da ação de inventário, e ali cada um tem uma cota à parte, um pedacinho daquele valor agregado, daquele imóvel, daquela posse. Então, cada um tem um pedacinho. E se tiver que indenizar o que está morando em cima, o espólio também tem que indenizar para que o imóvel de cima também pertença ao espólio, aí o espólio vai ter que indenizar. Caso isso não ocorra, um consenso, né, porque às vezes a gente tenta equacionar, equilibrar os valores, e cada um ficar com uma coisa. Quando isso não acontece, o imóvel tem que ser vendido e partilhado em cotas iguais para os filhos. Solange levantou a mão. Pode falar, Solange. Boa tarde, doutora. Deixa eu perguntar, em caso, ainda no caso do imóvel, em caso de terreno, a pessoa deixa que é no nome tipo do marido, tem a esposa. Acontece da mesma forma, tem que ter inventário, ou se os filhos entrarem em um consenso, pode ser dividido sem precisar que faça inventário? Não, uma pessoa falecendo, tudo tem que ser por via do inventário. Certo. A gente tem um inventário e tem um arrolamento, quando arrolamento é um procedimento mais simples, quando tem determinados patrimônios ali, que são, por exemplo, a gente pode fazer por um arrolamento, um valor depositado numa conta. Então, a gente não precisa fazer um inventário, que é uma ação mais complexa. Aí, a gente, com uma ação de arrolamento, a gente faz e consegue levantar esse dinheiro e fazer a divisão junto aos herdeiros. Todo imóvel, todo bem, todo patrimônio, seja ele imóveis ou móveis, do falecido, ele precisa entrar no inventário, ele precisa compor a relação dos bens lá no inventário, para, a partir daí, o juiz determinar a partilha desses bens. Então, é necessário ter o inventário. A gente tenta regularizar esse inventário, mas tem que ter um inventário. Tá bom? Mais alguém com dúvida? Não, né? Pronto. Vamos passar agora para uma questão, que é a questão do consumidor, porque lá na especializada civil, ela está englobada a matéria civil, que eu acabei, né, de falar, são esses pontos aí, são os pontos mais recorrentes que eu acabei de elencar, e tem a matéria do consumidor, que é aquela relação jurídica onde o cidadão tem um fornecedor de um serviço, ou um prestador de serviço, ou aquele fornecedor que ele adquire um produto. Então, se tiver essa relação consumerista, já é uma outra esfera, uma outra legislação que a gente aplica. É uma legislação mais célere, temos muitas ferramentas para que o direito do consumidor possa ser exercido plenamente, e a gente vê aí que, por conta
da dificuldade do acesso à justiça, a gente vê, a gente constata que muitos consumidores não conseguem ver o seu direito resguardado, porque não tem conhecimento, não sabe como fazer, não tem essas informações ali para poder... Como é que eu faço para resolver? Às vezes ele não tem essa informação para... Como faço? Então, vocês que estão lá na ponta, a primeira coisa que ele tem que fazer é prestar uma queixa no PROCON, ou ele pode fazer uma queixa no consumidor.gov.br, que é um site de uma plataforma para todo o estado, todos os territórios, todos os estados do país, e que funciona muito. É uma coisa que a gente faz direto aqui na Defensoria. Quando chega, às vezes a pessoa não tem computador, não tem como acessar. Então, essa demanda chega e a gente tem lá uma estrutura para acolher esse consumidor e começar as primeiras tratativas extrajudicial. E a gente consegue resolver muita coisa sem o judiciário. Muita. A gente tem links, a gente tem uma rede junto aos grandes consumidores, ou as grandes demandadas, normalmente os grandes fornecedores normalmente são as grandes demandadas. A gente tem uma rede um link de contato com esses fornecedores que facilita a gente tentar resolver extrajudicialmente. Então, você chega lá com uma demanda de um caso, por exemplo, uma demanda, você chega com o seu celular quebrado, da Samsung, por exemplo. Teve um defeito, depois de alguns meses usando, está novinho e parou de funcionar. Aí a gente tem lá um link direto com a Samsung, diretamente para tentar resolver. E para essas empresas, hoje em dia, é muito mais econômico elas resolverem fora do judiciário, porque quando a gente vai para o judiciário, tem a questão da restituição daquele defeito, ela tem que resolver o problema do consumidor, e além disso, tem a questão dos danos morais, que o juiz certamente ele vai arbitrar. Então, para as empresas não é muito interessante ir para o judiciário, mesmo porque ela vai gastar com advogado, então toda essa estrutura que ela tem que ter para poder acompanhar esses processos, consegue ser, inclusive, mais caro, o processo consegue ser mais caro do que se ela resolvesse logo o problema já no início. Ficaria até mais barato para ela resolver o problema desde o início do que dentro de uma ação judicial, porque lá na sentença vai ter correção, vai ter multa, vai ter danos morais, então, tudo retroativo à data do ingresso da ação. Então, para ela é mais custoso. Então, inclusive, eles até nos procuram com algumas demandas, querendo fazer essa rede de comunicação, e a gente está cada vez ampliando, cada vez mais essa rede de comunicação, junto com os fornecedores, para facilitar essa resolução desse conflito deste consumidor, que às vezes não sabe para onde ir, para onde se direcionar. Mas essa, assim, é uma via, a defensoria é uma via, mas também tem um PROCON, que a pessoa pode procurar, e a gente tem um link muito importante com o PROCON, a gente consegue, a defensoria consegue fazer muitas ações em prol do consumidor, em conjunto, em parceria, e por conta dessa parceria, a gente consegue avançar muito na defesa do direito do consumidor. Então, PROCON e defensoria estão ali junto, sempre se falando, trocando informações, trocando experiência, fazendo ações fiscalizatórias junto, fazendo ações civis públicas conjuntamente, porque a defensoria ela tem o poder de entrar com uma ação coletiva quando observa que mais de um assistido que chega lá com a mesma queixa, chega lá um assistido, doutora, a prestação de serviços de água não está chegando na minha casa. Não tá, um dia tem água, outro dia não tem, daqui a pouco fica uma semana sem ter, aí, quando você observa assim, e essa queixa,
os seus vizinhos têm essa mesma queixa, na rua também acontece isso, aí ele, não, meus vizinhos também têm essa mesma queixa, aí você já observa, essa simples pergunta, que aí a gente já pode fazer um trabalho coletivo, porque a gente não precisa fazer caso a caso, a Defensoria tem essa prerrogativa de ingressar com uma ação civil pública, que é uma ação coletiva, em defesa da coletividade. Às vezes não tem ela entra como defensoria pública, não tem um autor específico para aquela ação. Então, a defensoria está ali representando todos esses consumidores que estão sem o fornecimento de água naquele bairro, então ela pode entrar uma ação civil pública, uma ação coletiva contra a Embasa, para que ela preste o serviço de forma adequada para aquela coletividade ali, daquela rua, daquele bairro. Então, ela tem esse instrumento muito importante que consegue atingir mais números de pessoas possíveis com uma só ação. Mas antes de entrar com a ação coletiva, a gente consegue também fazer as tratativas pré-processuais, que a gente consegue muita coisa. Então, se a gente conseguiu conversei com a Embasa primeiro, mandei ofício, e a gente sentou na mesa, não, o plano para resolver aquele problema é assim, 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 pronto, a gente pode fazer um TAC. O que é um TAC? É um termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento extrajudicial, não passa é um título extrajudicial, não passa pelo judiciário. Então, ele vai se comprometer com essas condutas, a gente vai fazer, né, as cláusulazinhas, vai ter uma cláusula de uma multa por descumprimento, e caso ele não descumpra as cláusulas do TAC, aí sim a gente vai pedir a execução desse TAC, que foi realizado entre a Defensoria e a Embasa. Estou dando um exemplo assim. Então, a gente tem essas ferramentas que a gente pode estar tutelando uma coletividade maior, além do atendimento individualizado. Então, aí eu falei da Embasa, né, que a gente tem muitas situações de Embasa que vocês vão observar que são assuntos assim, são demandas individuais, e o faturamento de contas maior do que a média, o consumo médio daquela residência. O consumo médio daquela residência, ela paga tipo R$100 por mês. Aí, de uma hora para outra, esses R$100 vem uma fatura de R$800. No outro mês, veio 950. Então, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que pegar esse assistido, levar para a Defensoria para que a gente possa fazer os ofícios, para tentar saber do porquê que isso está acontecendo, se há alguma irregularidade, se há algum vazamento, se o relógio não está funcionando, está quebrado. Então, a gente vai verificar do porquê daquela situação. E quando a gente não consegue resolver junto com a Embasa, aí a gente vai ingressar com ação em juízo, para que o juiz possa determinar o pagamento dessas faturas, a quitação dessas faturas com o seu consumo médio. E quando a gente faz um processo bem instruído, a gente consegue sentenças procedentes para que o assistido possa quitar as suas parcelas mensais com o valor médio do consumo daquela residência. Então, são questões de tá vendo? Alguma coisa tá... Então, antes da gente oficiar, quem foi que fez essa pergunta? Foi eu, doutora. Eu estou aqui desde ontem, né? Inclusive, ontem eu baixei a emergência de tanto aborrecimento no condomínio. No dia 22, a Embasa veio ler, né? A fazer leitura, reteve a conta. Aí, quando chegou ontem, disponibilizou no site 4.200 e fração. Aí eu peguei a conta, fui para a Embasa ontem, peguei todos os procedimentos. Então, o pessoal aqui, está aqui no prédio, a maior vendaval sobre essa questão. Nós sabemos que tem um vazamento, só que o próprio morador, ele não quer assumir, ele não assume. E agora,
depois que chegou o valor, né, que eu avisei quando chegou a 400 e pouco, 416 de consumo. Aí eu disse, olha, fui para a Embasa e disseram que ia ser mais de R$ 3.000. Aí começou todos os moradores, todos não, mas 70% dos moradores dizendo que não era questão de um apartamento só, que era questão de todos os apartamentos. Não existe isso. Tanto que ontem, eu entrei na aula agora de teimosa, mas estou vivendo aqui dias pelo Zap, pessoalmente, de conflito aqui no prédio. E porque a gente não conseguiu individualizar o ano passado por causa de uma moradora. Por causa de uma moradora, os documentos estão todos na minha mão, né, para individualizar, porque eu sou síndica há mais de 10 anos, voluntária, porque o prédio de Urbs ainda tem isso, não é registrado, né? E aí a gente não conseguiu individualizar, estamos vivendo aqui dias de conflitos mesmo, por causa dessa questão. Né? Mas aí a Embasa está dando, pelo menos até ontem, deu suporte, eu vou ver o que a gente vai fazer, senão a gente vai ter que entrar na justiça, para ver o que é que vai ser feito. Assim, é o que eu ia falar, Raquel. Antes da gente entrar antes da gente oficiar a Embasa, primeiro a gente tem que fazer uma vistoria no próprio imóvel, para ver se há um vazamento no imóvel, antes da gente tá enviando ofício para a Embasa, porque muitas vezes pode ser um vazamento no próprio imóvel, porque a Embasa ela só tem responsabilidade até a porta, até o relógio. Do relógio para dentro, a responsabilidade é do proprietário, né, do imóvel. Então, primeiro a gente verifica se há algum vazamento. Não tendo vazamento, aí sim a gente vai partir para verificar como está sendo feita essa prestação desse serviço. Junto com a Embasa, o que está acontecendo, a gente pede informações, a Embasa manda vistoriar, e verifica o relógio, e aí tem o laudo técnico, e aí quando a gente começa a fazer esses levantamentos e analisar o caso para ver se é caso de ajuizar ou não. Porque muitas vezes a Embasa não tem muita essa flexibilidade de negociação. Como tem a Coelba, por exemplo. A Coelba, você está devendo, por exemplo. Você mudou loquei meu imóvel e o inquilino ficou lá usando no meu nome, não pagou, e aí criou aquele débito. A Embasa não, a Coelba, ela sempre senta para negociar, ela senta, inclusive a gente tem uma ação civil pública, acho que uma só ação civil pública, com essa questão de se a conta está vinculada ao imóvel, porque eles, muito antigamente, agora essa tese jurídica já caiu, que eles entendiam que a conta da luz era vinculada ao imóvel e não ao contratante, que é aquela pessoa que foi na Coelba e contratou o serviço. Então, eles tinham essa tese justamente para aqueles casos da pessoa vende e tem débitos, aí o débito vai junto ali para o novo proprietário, mas essa tese já caiu por terra, a jurisprudência já é pacífica. Então, essa relação da Coelba com o contratante é uma relação pessoal, e não uma relação real, que essa relação real é aquela relação que é a pessoa com o imóvel. Então, a gente tem um caminho muito
Pronto, voltou. Seu microfone está fechado. Desculpa, gente. Acho que eu vou acionar a prestadora de serviço de internet, porque não está prestando um serviço adequado. Mas é uma questão também que a gente está tentando, essa questão da internet, ainda mais agora durante a pandemia, só um adendo. A gente teve muitos relatos de internet, a pessoa paga lá a mensalidade, e a internet sempre está caindo, né? E a prestação do serviço de internet não é muito boa. E engraçado, isso acontece muito, muito, muito nas periferias. Por que será? Por que será? Nos bairros mais nobres, a internet funciona. Agora, quando você chega na periferia, aí você vê que o negócio é diferente. Por quê? Porque eles já sabem que as pessoas, né, que têm poucos recursos ali, não para ter o acesso à justiça é mais dificultoso, né? É mais difícil, a pessoa às vezes não entende os seus direitos, e aí é mais fácil eles dribarem essas ações, né, judiciais. Então, a defensoria está aí para poder encher a caixa deles de citação, de intimação, para poder fazer valer o direito daquele cidadão que está ali na periferia, que paga a sua mensalidade com muita dificuldade, e aí não recebe uma prestação de serviço decente, né? Então, isso também é uma questão que a gente verifica lá nas comunidades. Outra questão que eu queria falar com vocês, a gente precisa identificar, e é uma ação que a Defensoria já está fazendo movimentos aqui, através do Nundecom, que é o Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor, o Nundecom. Então, esse é um ponto de pauta, que são muitos pontos de pautas na área do consumidor. Então, a gente, para início de trabalho, para início dos trabalhos, a gente elencou pontos mais urgentes para a gente tratar. E um desses pontos é esse que eu vou falar agora para vocês, que são os empréstimos consignados dos aposentados. Por que eu restringi para os aposentados? Porque o aposentado, ele é hipossuficiente. Porque ele é um alvo muito fácil das instituições financeiras. Porque, às vezes, pela própria diminuição do entendimento, do discernimento das coisas, né? Quando com a avançada da idade, a gente acaba tendo, com a própria inocência ali do aposentado. Então, a pessoa deu entrada lá no seu processo de aposentadoria, antes de sair a decisão, a instituição já sabe que ele já está aposentado e já entra em contato, oferecendo o empréstimo consignado. E não esclarecendo aquelas cláusulas com aquela letrinha bem pequenininha, que são os encargos daquele contrato, que muitas vezes são encargos altos, às vezes o aposentado só vê ali a sua parcelinha que você vai pagar por mês, aquela parcela, não, dá para eu pagar aquela parcela, mas não sabe que aquela parcela tem juros altíssimos ali embutidos. E aquele aposentado, que não tem esse discernimento todo, por conta do avançar da idade, ele vai e é seduzido por aquela oferta, ele é bombardeado de ofertas sedutoras para poder ele ter dinheiro na mão, dinheiro fácil. Então, a gente vai focar, a gente vai fazer esse recorte da população e vai primeiro trabalhar em cima desses consignados para aposentados. E isso é uma situação que vocês vão também se enfrentar, né? Porque, às vezes, o rendimento mensal daquele aposentado, com tanto consignado, às vezes é o consignado, daqui a pouco é o empréstimo que é fora do consignado, e aí que é débito, que é desconto em folha,
que é débito em conta, e aí ele vai se endividando. Quando você vai ver, às vezes a pessoa chega aqui com 10% da sua renda, o resto tudo é débito em conta e consignado. Então, como é que aquela pessoa pode subsistir, né? Pode ter um valor mínimo de subsistência. Os bancos não querem nem saber. Então, a defensoria toma o feito a ordem, vamos botar a ordem aqui, porque, por lei, eles só podem descontar do rendimento de quem quer que seja, tanto aposentado como qualquer pessoa que faz um contrato de empréstimo, eles só podem reter 30% daqueles empréstimos, do rendimento. Fora isso, ele vai ter que correr o risco ali de o aposentado pagar, ou a pessoa que fez o contrato pagar, ou não. Então, como eles botam esses juros altíssimos, esses riscos já estão embutidos nesses juros, porque bancos, eles nunca perdem nada, então, e tenta buscar sempre do valor líquido. É do valor líquido, os empréstimos sempre caem em cima do valor líquido. Então, os 30%, que você está falando, do valor líquido. O que é do valor líquido? O que é o valor líquido? O que é o valor líquido? É aquele quando você desconta um imposto de renda, né? Ou quando você desconta no caso aposentado, já não tem mais, mas quando você tem uma pessoa que não é aposentada, tem um contra-cheque e tem um arrendamento lá, é professora lá do Estado. Então, ela vai fazer um contrato, um empréstimo consignado. E aí, esses empréstimos juntos, não podem dar mais do que 30% do rendimento dessa pessoa. Solange levantou a mão e Raquel também. Acho que Solange é a primeira. Solange? Não, Solange tá com a mãozinha suspensa desde a última vez que ela falou. Isso. Então tá. Então você não quer falar, né, Solange? Não, vou só ouvir agora. Tá. Deixa eu só tirar uma dúvida, doutora. No ano 2019, eu fiz um acompanhamento aqui, inclusive fui com a pessoa, né, tanto o rapaz, que era o aposentado, como a esposa, né, acompanhando. A minha dúvida que eu lhe perguntei é isso, se é 30% do líquido que ele recebe hoje, porque, vamos dizer, em 2019, ele recebia o líquido de 2.000 e fração, né, mas ele tinha uma renda superior a 8.000, mas com os empréstimos todos, não, 8.000 não, era 12.000 e pouco, com os empréstimos todos que eles estavam fazendo, toda pessoa que ligava, ele aceitava. Aí foi. Chegou uma hora que a esposa dele disse, Raquel, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu estou vendo a hora da gente não poder mais fazer alimentação em casa. Aí, na época, eu falei que seria em cima, eu fiquei em dúvida, encaminhei, eu sei que encaminhei, foi resolvido, mas eu não me meti mais para saber como foi. Graças a Deus, ela conseguiu fazer o procedimento. Agora, eu queria tirar essa dúvida, se é em cima do líquido que a pessoa recebe ou em cima do bruto. Bom, o que é um rendimento? O que é o líquido? O que é a renda líquida da pessoa naquele contra-cheque? O rendimento, né, o salário, descontados as verbas obrigatórias. Por exemplo, a pessoa paga, tem imposto de renda retido na fonte, tem pagamento por exemplo, a professora que eu estou falando do Estado, tem o pagamento lá do FUNPREV, né? O FUNPREV hoje, né, toda hora muda de nome. Então, esses descontos legais, você primeiro faz os descontos legais e o que sobrar é o rendimento líquido. Se tiver os descontos legais, mais um empréstimo consignado, ali, não, para você saber qual é o rendimento dela, você tem que tirar aquele empréstimo consignado que está ali no rendimento e fazer o cálculo só com os descontos legais. Ali é o rendimento dele. E aí você pega 30% desse rendimento, é o que pode ser comprometido por empréstimos consignados. Então, uma situação dessa, que a pessoa chegou num momento que não consegue nem comprar, nem fazer um mercado da casa, você vê que
que a gente precisa entrar e fazer os procedimentos preparatórios da ação, mas muitas vezes com o ofício a gente consegue essa redução, porque o banco sabe que isso é pacífico. Entrou na justiça, o juiz já manda determinar que se cumpra os 30%. Então, a gente consegue muita coisa por ofício. Por isso que a gente está nessa luta aí, um questionamento, não sei se todos sabem, tem um questionamento sobre o poder de requisição da Defensoria Pública do Brasil, querendo restringir esse poder de requisição, que vai ser uma situação para os mais necessitados, que precisam ter o acesso à justiça. Vai ser complicado, porque é muito difícil você pedir determinados documentos para aquelas pessoas que mal sabem escrever seu nome, é difícil elas conseguirem os documentos. Então, a gente só pode, às vezes você tem um direito, mas você tem que provar o seu direito. Então, como é que você prova o seu direito? Com os documentos. Então, se aquela pessoa não tem condições mínimas de providenciar os documentos, não sabe nem, às vezes a gente tem que escrever um nome para saber, não sabe nem o que é registro de imóvel, não sabe o que é a certidão de óbito, até as coisas mais simples, eles têm dificuldade de obter, né? Ainda mais em órgão público, que é muito dificultoso ter esse acesso a essas coisas, né? Então, o poder requisitório da Defensoria vem para facilitar até essa análise, para saber se a pessoa tem direito ou não, e não tem direito, pronto, não ingressa na justiça, porque a gente fez a análise e viu que ele não tem direito ali, né? Tá tudo em ordem, mas quando a gente vê que realmente precisa, a gente ingressa. Então, agora que a gente não tem esse poder requisitório, né? Tomara que isso aí não aconteça. A gente consegue buscar essa documentação, fazer análise para ver se precisa entrar ou não. Se a gente não tem esse poder de buscar esses documentos, a gente tem que ingressar no juízo para pedir ao juiz para que oficie lá o cartório ou o órgão público para que forneça os documentos, para daí ele analisar se cabe ou não. Então, a gente fazia essa análise antes e nem ingressava na justiça. Então, o que vai acontecer? A justiça vai ficar mais abarrotada ainda de processos, infelizmente. Mas, vamos lá. Defensoria, a gente sempre tem dificuldades para poder, quanto mais a gente cresce, mais a gente percebe que é difícil para que as pessoas compreendam que as pessoas necessitadas, elas têm também direito ao acesso à justiça, elas precisam desse direito, não só que seja aquelas pessoas que são mais privilegiadas. Então, é por isso que a gente criou os defensores populares. Para quê? Para estar dentro da comunidade, porque às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue estar com tantos braços para estar em todos os lugares. A gente precisa de ajuda, a gente precisa se unir para poder identificar as demandas da população, porque às vezes nem ela sabe que o seu direito está sendo violado. Às vezes ela não tem essa consciência. Então, nós que temos essa informação, temos que ir lá dentro das comunidades e buscar e tentar levar o acesso à justiça àquela população que carece, né, dessas informações prévias do seu próprio direito. Então, esse projeto que a Defensoria vem fazendo nesses últimos anos, que é esse projeto de defensores populares, isso é fantástico, porque a gente se aproxima cada vez mais da comunidade, através de vocês, para tentar identificar as demandas e a gente fazer o enfrentamento necessário para poder resguardar aqueles vulneráveis, aquela população vulnerável que está ali, à margem do judiciário. À margem do judiciário. Então, a gente tem que ir lá mesmo e fazer esses enfrentamentos, e vocês são essenciais para nós, defensores. Então, eu fico muito feliz de poder falar para vocês, né, ter esse momento de fala aqui do cível, do consumidor, porque essa é uma matéria que eu lido diariamente e compartilhando com você, para vocês ter mais capacidade de identificar e como identificar a demanda e como conduzir aquela demanda e trazer para nós. E isso é um projeto fantástico, que eu adoro.
Acho que consumidor, só mais um último ponto que eu acabei entrando aqui, que é sobre os superendividados. Hoje, a população está mais endividada ainda do que há 3 anos atrás, por conta da pandemia, as pessoas perderam seu emprego, diminuíram suas rendas. Então, a Defensoria, na época da pandemia, fez um enfrentamento para poder resguardar o mínimo para essas pessoas, que é o fornecimento de água, de luz, internet e gás. Então, a gente pediu para que cortes esses serviços a gente requereu para que esses serviços não fossem suspensos por conta de falta de pagamento durante a pandemia, porque a população mais impactada durante a pandemia é a população carente, porque é muito fácil, você fica em casa, isolamento social, para poder contribuir para o enfrentamento do Covid, sem conseguir um mínimo de renda para a sua sobrevivência mínima. Então, a Defensoria trabalhou muito nessa pandemia. Nossa, acho que eu nunca trabalhei tanto na Defensoria como na pandemia, porque eu peguei as questões cíveis, eu peguei as questões do consumidor e fizemos enfrentamento de junta Embasa, junta Coelba, fizemos projetos de lei na Assembleia Legislativa, para poder, junto com o deputado, para a gente poder tentar levar algum suporte, né, para essa população, incomodar mesmo e fazer os enfrentamentos para que o poder público saiba que aqui na ponta tem os defensores públicos, tem os defensores populares, que sabem onde o calo aperta. Então, eles estão lá dentro do gabinete deles, eles não sabem mais ou menos, não tem consciência disso. Então, a Defensoria também é um órgão que integra a criação dessas políticas públicas. Ela participa do início, né, do fomento dessas políticas públicas, porque a gente sabe onde está a demanda, né, da população. Então, a gente sempre está participando de conselhos, né, de órgãos públicos que contribuem para o melhoramento das construções das políticas públicas. Pronto, acho que, no mais, arregaçar as mangas e partir para a linha de frente, que a Defensoria está aqui preparada para demandas que vocês vão trazer para a gente, com a estrutura toda montada, e só agradecer ao convite da SDEP, Cacilda. Eu acho que tem o Biraci está querendo falar, né, o Biraci? Mas só tem mais um. A Raquel também. Então, vamos lá. Pronto. Eu vou na verdade, fazer uma narrativa do que aconteceu em sala de aula, em um curso que eu já concluí, graças a Deus. Antes, eu vou resgatar um aprendizado com o professor Samuel Vida, da Universidade Federal da Bahia, doutor Samuel Vida. Então, numa aula, ele chamava a atenção de que, em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, não necessariamente o contrato deve ser formal. Ou seja, se não formalizar esse contrato, tem algumas situações que pode ser, sim, como é que eu posso dizer assim, que poderia ser aplicado. Por exemplo, a pessoa suspende a mão para que o ônibus pare, então o motorista, indo adiante, ele já infringe um contrato, que esse contrato não é um contrato formal do ponto de vista do espaço. Um médico, quando ele faz por alguma imperícia, ele está prestando um serviço, então também pode se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Isso é a fala do professor Samuel Vida há mais de 10 anos atrás. Então, eu nessa aula, no ambiente virtual desse curso, eu peguei e fui falar isso para uma professora
que ela estava informando sobre coisas de defesa do consumidor e enfatizando a questão do contrato. Aí eu não só falei, como também eu escrevi explicando que não necessariamente esse contrato deveria ser formal. O que foi que ela fez? Ela disse que eu estava desfazendo dela, estava colocando ela em, como é que faz assim, em constrangimento perante os outros colegas, porque era aula, né, virtual. E aí, quando passamos acho que os 2, 3 dias, a coordenação pedagógica do curso me chamou. Foi isso aí mesmo, isso aqui que eu estou falando. Aí, quando eu entrei na sala, ligou para mim, eu não pude atender, mas quando eu entrei na sala virtual, eu fui altamente chamado para sair da sala para conversar, forçadamente, pela coordenadora pedagógica. Eu, antes de sair, disse assim: primeiro eu quero que você informe para todos os meus colegas por que eu estou saindo da sala. Aí ela falou: por questão pedagógica. E a gente conversando, eu disse: por que eu estou aqui? Ah, porque você colocou a professora em constrangimento ao informar que o contrato não deveria, o contrato informal estava contrário ao que ela estava colocando para os alunos. Então, esse constrangimento aí fez com que você pense assim: não, eu simplesmente reproduzi uma fala de algo que eu aprendi e entendi que isso tem sentido. Eu gostaria que comentasse aí sobre isso tudo aí, essa narrativa, que é muito complicado, porque eu não sei até hoje o que foi que realmente aconteceu com tudo isso, mas enfim, essa aí é uma narrativa para a gente entender o que tudo pode acontecer quando a gente discorda de algo, ou quer acrescentar algo que seja diferente daquilo que alguém aprendeu e está ensinando, enfim. Ubiraci, é uma situação bem constrangedora, né? Porque, veja bem, para a gente aplicar o Código de Defesa do Consumidor, não é necessário, assim, não tem a necessidade de ter um contrato formal, a depender da situação, porque tem consumidores descritos na legislação consumerista, que é aquele consumidor, por exemplo, o consumidor indireto. Vou lhe dar um exemplo do consumidor indireto. A empresa de serviço de telefonia foi lá numa residência para instalar lá a internet. Subiu lá no poste da Coelba, tanto que eles têm esse acordo mútuo de poder instalar os fios da internet também, aproveitando o poste da Coelba. E quando o funcionário está lá realizando o serviço, passa um transeunte, uma pessoa, e ele deixa cair, por exemplo, uma ferramenta de lá de cima e cai na cabeça dessa pessoa, causando ferimentos, causando um dano físico nessa pessoa. Essa pessoa não tem nada a ver com a relação contratual da internet que está sendo fornecida ali com o contratante da residência. Ele também é um consumidor, também se aplica o Código do Consumidor para aquela pessoa, porque ela ali está, ela se configura como um consumidor individual, então não tem contrato formal, nesse caso, por exemplo. Então, ela pode acionar, pode entrar com ação de indenização contra a empresa de serviço de internet para poder pedir indenização por danos materiais e danos morais, utilizando o Código de Defesa do Consumidor, que é muito mais vantajoso dentro do processo, e tem muito mais ferramentas pró-consumidor dentro da legislação consumerista do que a legislação civil. Então, quanto a gente puder trazer, configurar uma relação de consumidor para poder a gente aplicar o Código de Defesa do Consumidor, é muito melhor, porque as ferramentas são... um código, eu posso dizer que ele tem 30 anos de vigência e ainda continua muito atual. Na época, em 1991, quando ele foi
quando ele entrou em vigor, ele foi considerado uma legislação à frente do seu tempo, uma legislação super moderna, mundialmente mesmo conhecida, e até hoje o Código de Defesa do Consumidor ele está extremamente atual, tem ferramentas muito eficazes para poder resguardar o direito daquele consumidor, com algumas reformas. Durante esse tempo teve algumas reformas, porque a sociedade ela vai se modificando, as suas relações vão se modificando durante o tempo. Agora, a pandemia, a gente passou de uma relação jurídica, de que você entra numa loja, compra um produto, para uma relação do comércio virtual, por exemplo. Então, para dar conta dessa nova modalidade de contrato, a legislação está vindo aí, está lá já no Congresso, para poder tipificar todas as situações para resguardar essa relação jurídica virtual que a gente não tinha, muito pouco antes da pandemia, que agora houve um acréscimo muito grande de utilização desse tipo de contratação, né? Então, está respondido, Beraci, e eu não sei porque a professora teve essa postura, né? É complicado, mas enfim. Raquel, acho que a Raquel também quer falar, né, Raquel? Respondeu sim, doutor. Eu gostaria muito de agradecer, né, pela sua contribuição, uma contribuição muito valiosa. Solange já colocou aqui no chat também, mas eu gosto muito de falar. O pessoal disse que me pareço tímida, mas quando eu pego o microfone, quando eu abro o microfone, eu quero falar realmente, expressar o meu sentimento. Então, o sentimento para a senhora hoje, doutora Adriana, é de gratidão, que nos trouxe muitas coisas que a gente sabe que existia, mas não sabia qual era o caminho a seguir, né? Eu acho que essa ferramenta, cada aula que a gente está tendo, é uma ferramenta nova que a gente está ganhando, e essa ferramenta de hoje, falando sobre consumidor, é uma ferramenta maravilhosa, porque eu acho que não tem uma semana, não tem um dia em Cajazeiras, vou falar pela minha área, que nós não temos um relato de alguém da comunidade que precise de orientação. Eu acho que não foi em vão e não vai ser em vão esses dias, essas minhas 8 aulas que eu estou tendo, porque eu tenho certeza que vai ter muito trabalho, né, para a gente que está aqui na sala como aluno, e vai ajudar a comunidade e, com certeza, vai ajudar muitos defensores. O nosso trabalho, a nossa meta é essa e precisamos agradecer principalmente essa aula de hoje. Todas maravilhosas, não tenho um maior sentimento, né, para dizer assim, o conteúdo que vocês estão dando para a gente. Gratidão mesmo. Eu que agradeço poder falar para vocês, os defensores populares, porque vocês têm uma missão também muito importante para a população carente, e eu agradeço muito a fala de vocês, agradeço as contribuições, as perguntas que acabam, né, fomentando a discussão, e boa sorte na nova função. A Defensoria Pública está muito feliz com a chegada de vocês. Obrigada. Gente, boa tarde. De novo, né? Mas realmente é muito bom. E um bocado de coisa que a gente não sabe, né? E vocês vão aprender muito mais. Porque, né, doutora Ariana, com o tempo, vocês também vão conhecendo coisas novas, vocês vão descobrir também outras coisas. E o curso vai ter uma formação continuada, eu acredito, e tem muito mais a contribuir. Quero agradecer, desejar a todos um bom final de semana, né, e esperar a próxima aula da semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.